Eu já o convido a abrirem as Bíblias, o livro de Atos, capítulo 16, versículo 5 ao verso 11. Vamos orar nesse instante. Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nos reunirmos mais uma vez. Estivemos aqui bem cedo, participando de um delicioso café de comunhão com a igreja. E aproveitamos para pedir ao Senhor que continue incentivando o teu povo, despertando o teu povo para estarmos juntos na comunhão. Que aqueles que não têm se sentido estimulados a participar, que o Senhor mova os seus corações nesse sentido, porque isso é necessário para a comunhão do corpo de Cristo. Te agradecemos pela oportunidade de cultuar, de falarmos sobre a ressurreição de Cristo e a importância desse evento grandioso para as nossas vidas. E nesta noite, pela oportunidade de nos reunirmos novamente, e louvamos ao Senhor por essas crianças que aqui estão, que o Senhor as abençoe de maneira poderosa, grandiosa, que elas cresçam no temor do Senhor, que o Senhor afaste as más influências dos seus caminhos, abençoe os seus pais responsáveis, também os professores que têm dedicado tempo para instruir a essas crianças. Nós rogamos as tuas bênçãos e também por nós, que o Senhor nos edifique por meio da tua palavra que será exposta neste momento, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem se dirigir ao prédio de educação religiosa. Atos capítulo 16, versículos de 5 a 10. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que o Senhor nessa noite, por graça e misericórdia, traga a edificação para as nossas vidas. Vou pedir a Vinícius que projete um PowerPoint que nós colocamos. Meus irmãos, esse texto nos fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E aqui nós encontramos um episódio que nos chama a atenção, porque Paulo tinha a intenção de continuar expandindo o Evangelho, além daqueles lugares que o Evangelho já tinha chegado na sua primeira viagem, e também por meio daqueles irmãos que foram dispersos lá no capítulo 8 de Atos, depois da morte de Estevão. Mas Deus o impede que ele faça isso. Paulo estava bem intencionado, mas neste momento, nesse contexto aqui, não era ainda o propósito de Deus de que ele pudesse ir para a Ásia, onde o seu coração estava inclinado a ir. Eu gostaria nessa noite de ter o foco principal dessa mensagem nessa jornada missionária de Paulo. E as nossas aplicações, elas serão feitas primeiramente direcionadas nesse sentido, mas eu gostaria também de ampliar um pouco mais a aplicação desse texto e pensar um pouco sobre aquelas nossas decisões do cotidiano ou planejamentos que são frustrados por Deus. Quando planejamos as coisas, estamos bem intencionados, desejamos glorificar a Deus, mas Deus nos barra, dizendo: não é agora, não é neste momento, a sua intenção é me glorificar,
mas os meus planos para você neste momento não são estes. Como é que nós reagimos a isso? Como é que nós reagimos quando temos a intenção de ver o Evangelho se espalhando por Jacobina, por toda a região, e em alguns momentos Deus nos barra nesse sentido, ou nos direciona para outros caminhos? O que fazer quando nas nossas vidas as decisões, os nossos planos pessoais visam a glória de Deus, mas Deus nos barra, dizendo: não é agora, não é o momento, espere um pouco mais. Como eu falei, esse texto de Atos, capítulo 16, está num contexto maior, que começa no capítulo 15, do verso 36, e vai até o capítulo 18, versículo 23. Esses capítulos do livro de Atos narram a segunda viagem missionária de Paulo. Nós vamos observar, se você voltar um pouco no contexto, Paulo estava em Antioquia, e aqui ele havia firmado uma base, juntamente com os seus companheiros, que nesse momento aqui Barnabé estava com Paulo, e muito provavelmente também Marcos, e há uma desavença entre eles. Paulo segue viagem, e Barnabé segue outro caminho, e Paulo e Silas seguem a sua jornada. De Antioquia, eles seguem esse trajeto, vão até Listra, depois Icônio, passa por Antioquia da Psídia, e quando chega nessa região, Paulo manifesta o desejo de subir um pouco mais para essa região aqui. O desejo de Paulo era expandir o Evangelho que já havia alcançado esta parte aqui, na sua primeira viagem missionária, e ele tinha a intenção de subir um pouco mais para cá. E Deus então barra, dizendo: não é por aí agora, Paulo. Posteriormente o Evangelho chegou a essa região, mas nesse momento aqui, Paulo foi direcionado por Deus para outra direção. Aí o texto diz que eles contornaram, chegaram a Troade, de lá foram para Filipos, e aqui é onde o texto diz que Paulo teve um sonho à noite, e alguém disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Evangelho precisava chegar à Macedônia, e aí então Paulo, juntamente com Timóteo e Silas, eles fazem esse trajeto, vêm até Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, até que eles retornam para Jerusalém novamente. Meus irmãos, o plano de Paulo, Silas e Timóteo, que nessa ocasião eles estavam trabalhando nessa região que é conhecida como a Galácia, o objetivo deles era expandir mais o Evangelho ainda, levando a mensagem de salvação aos povos da Ásia. E tudo isso ele estava querendo fazer sob a dependência do Espírito Santo. Era uma motivação nobre. Paulo não tinha intenção de viajar somente. A sua intenção era expandir os toldos do Evangelho. Mas a estratégia de Paulo, que era alcançar os grandes polos daquela região, porque alcançando os grandes centros comerciais, administrativos, a pregação do Evangelho se tornaria mais estratégica. É como, por exemplo, as nossas igrejas, presbitérios, quando vão plantar trabalhos em novos lugares, sempre se busca um lugar estratégico, uma cidade estratégica, para servir como uma espécie de local de apoio, e a partir dali os missionários são enviados para vários cantos, e tem aquele lugar estratégico como um apoio. Paulo tinha essa intenção de chegar à Ásia, porque chegando aqui em cima, na parte da Ásia, ele teria esse mar para alcançar toda a parte de cima desse mapa com a pregação do Evangelho. Mas o texto diz que o Espírito Santo o impediu que eles seguissem nessa jornada missionária. A gente sabe que alguns anos mais tarde,
Na terceira viagem missionária de Paulo, ele então vai à Ásia. Você pode pegar esse relato a partir do capítulo 19, do verso 1 em diante. Deus então posteriormente conduz Paulo à Ásia, mas aquele não era o momento. Meus irmãos, quantas vezes nós nos equivocamos assim também? Nós estamos tão certos de que Deus está nos direcionando, as nossas intenções são as melhores, são puras, são no sentido de glorificar a Deus, mas nem sempre, mesmo estando bem intencionados, os nossos planos coincidem com os de Deus, a nossa vontade coincide com a de Deus. O que fazer em momentos como esse? Nos voltarmos contra Ele, porque os nossos planos são muito bem pensados, bem bolados, visam a glória dEle, ou nos submetermos à vontade de Deus? É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, a jornada missionária dos servos do Senhor. E essa jornada missionária, ela tem fases de vitória e de sucesso. Nós observamos aí no verso 5, se você voltar um pouco no capítulo 15, você vai ver Paulo se separa de Barnabé, ele segue com Silas. No verso 1 do capítulo 16, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, é esse o Timóteo que se torna pastor posteriormente, a quem Paulo escreve 2 cartas. É interessante observar isso aqui, eu abro um parêntese. A vocação missionária de Timóteo, ao que nos parece, começa aqui. Timóteo não se tornou, Paulo não queria que Timóteo se tornasse um pastor de gabinete, que ficasse apenas um lugar. Mas quando Paulo passa nessas 2 cidades, e ele leva Timóteo, que era filho de uma judia crente, mas o pai era grego, e diz o texto, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo tinha credenciais de um crente verdadeiro, e Paulo leva consigo. Ainda não fechei o meu parêntese? Às vezes as pessoas pensam o seguinte, olha, eu me lembro que lá no seminário a gente conversava sobre isso. Havia uma característica muito peculiar das missões, especialmente da igreja americana e da igreja europeia, que elas enviavam para todas as partes do mundo os melhores pastores, os melhores crentes, os melhores missionários. Algumas igrejas às vezes pensam de maneira errada, assim, olha, essa pessoa não deu certo aqui, não deu certo acolá, vamos mandar para o campo missionário, quem sabe Deus não faz a obra lá. Veja que Paulo carrega consigo Silas e também Timóteo, que tinha as credenciais de um bom servo de Deus. As pessoas davam bom testemunho dele em Listra e Icônio. Quis Paulo, eu estou lendo o verso 3 do capítulo 16, que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Paulo aqui fazia uma espécie de carta circular. As decisões que foram tomadas em Jerusalém pelo primeiro concílio da igreja, alguns dizem que é o primeiro e supremo concílio da igreja cristã, com respeito ao comer carnes sacrificadas, de animais sacrificados, de animais sufocados. Então essas decisões Paulo, por onde passava, ele levava para as igrejas, para que elas tivessem uma conduta, uma prática litúrgica e teológica o mais uniforme possível. E aí observe o que diz o verso 5: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Nós observamos que a igreja estava se fortalecendo, os irmãos estavam crescendo na fé, e de maneira muito natural o crescimento da igreja vinha. Vejam que o crescimento era resultado natural de uma igreja saudável,
de irmãos que estavam vivendo plenamente a fé. Nós não vemos aqui no texto nenhum movimento no sentido de atrair massas, programas para fisgar incrédulos. Essa igreja se fortalecia na fé, e a palavra fé aqui é no sentido de as doutrinas cristãs. Esses irmãos aprofundavam-se no conhecimento, e essa fé viva, verdadeira, que nós encontramos Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica. Paulo diz: eu dou graças a Deus porque eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé vibrante. E como resultado dessa fé verdadeira, dia a dia, essas igrejas aumentavam em número. Os números não podem ser o fim último da igreja. Nós não podemos ser guiados por números, estatísticas, mas os números são sintomáticos. Eles podem revelar a saúde, a vitalidade de uma igreja. Nós não podemos estabelecer esse como princípio final e que deve governar as nossas ações. O que deve governar as nossas ações é a glória de Deus. Mas quando nós vivemos essa fé que glorifica a Deus, uma fé firme, vibrante no Senhor, os resultados, sem dúvida, aparecerão, naturalmente aparecerão. É por isso que Paulo, recomendando a esse jovem que ele carregou nessa segunda viagem missionária, depois na sua carta, Timóteo, agora já pastor, provavelmente assumindo a igreja de Éfeso, Paulo, nas suas recomendações, ele diz o seguinte: prega a palavra, insta, corrige, fala a palavra, prega a Escritura, e essa Escritura fará aquilo, cumprirá o propósito para o qual Deus estabeleceu que ela cumprisse na igreja de Éfeso. As igrejas eram fortalecidas, era uma fase de avanço, de crescimento, mais natural que Paulo pensasse assim como seus companheiros: já que nós alcançamos aqui toda a nossa circunvizinhança, por que não levantar os olhos e olhar além do nosso quintal? Por que não levantar os olhos em direção à Ásia? E aí me parece que Paulo começa a planejar isso, fazendo aqui uma comparação com os avanços missionários que são dirigidos pelas juntas de missões da nossa igreja, pelas autarquias, a PMT. Eu fico imaginando aqui Paulo sentando com os seus companheiros e elaborando um plano. Primeiro nós vamos alcançar tal cidade, e depois que a igreja estiver estabelecida naquele lugar, nós vamos avançar mais para a Ásia, porque lá tem muitos gentios ainda não alcançados. Esse é o reflexo natural de uma igreja que está crescendo na fé e em número. Mas o que nós observamos é que nessa jornada missionária da igreja, apesar dela estar bem ali, onde Paulo já havia passado, é Deus quem dirige a igreja. E todas as vezes que isso não acontece, que Deus não está na direção da sua igreja, as coisas não vão bem. Paulo planejou. A pergunta aqui, irmãos, é: em que medida nós estamos sensíveis aos redirecionamentos de Deus? Em que medida nós estamos sensíveis à voz de Deus que diz: vá por aqui e não por ali?
O escritor no livro de Provérbios, o sábio, ele diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. As intenções de Paulo eram as melhores possíveis. A igreja estava em expansão. Havia um entusiasmo na fé naqueles irmãos, uma fé fortalecida, vibrante. Isso fazia com que as pessoas fossem atraídas. Aqui nos faz lembrar Atos capítulo 2, que diz que a igreja era simpática na comunidade e Deus aumentava diariamente os eleitos que se juntavam àquela comunidade. Os planos do ponto de vista humano para avançar em direção à Ásia estavam perfeitos. Mas vamos ler juntos os versos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Voltando aqui ao nosso mapa, coloca para mim, por favor, ministro, novamente, no mapa. Paulo e os seus companheiros, eles sobem, e como eu mencionei, a intenção deles era chegar nessa região, para alcançar a parte de cima. Mas quando eles chegam aqui, nessa região, o Espírito Santo os impede de seguir. E parece que houve outras tentativas, porque diz o texto assim, defrontando Mísia, que ficava nesse canto aqui, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu entendo que essa passagem aqui, juntando com o verso de Provérbios 16:1 que nós lemos, é um versículo que nós conhecemos e está na ponta da nossa língua. Mas quando na realidade temos que colocá-lo em prática, ele se mostra bastante desafiador para nós. Porque quando a vontade de Deus não coincide com a nossa, naquilo que nós planejamos tão bem e estamos bem intencionados, não são poucas as vezes que nós tentamos passar por cima da vontade de Deus. E é onde, na maioria das vezes, perdoem a expressão, nós damos as maiores cabeçadas na vida. É quando nós usamos o argumento da boa intenção para tentar descumprir as normas de Deus. O fato é, meus irmãos, que a direção de Deus era outra. Deus mudou os planos de Paulo. Deus mudou os planos, os companheiros de Paulo. Apesar da sua boa intenção, Deus dirige os planos. E para o nosso bem, mesmo que às vezes a gente não consiga compreender completamente as coisas, o Espírito Santo nos impede. Eu estou falando aqui primeiramente no contexto de igreja, às vezes de tomar ações, de realizar determinadas coisas, Ele não nos permite, mesmo que tenhamos as melhores intenções às vezes. Mas em terceiro lugar, versos 8 a 11, e tendo contornado
Mísia, desceram a Troade. Vamos ver juntos, versos 9 e 10? À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo prefere seguir as orientações de Deus. Eu estava querendo ir para a Ásia, mas já que Deus está querendo me conduzir para a Macedônia, e ali há um povo carente, e Deus então mostra a ele em sonho, e ele então diz: vamos então seguir as orientações de Deus. Deus nos havia chamado, diz o texto, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ele então parte para lá. Olha o contraste claro com Jonas. Jonas era o profeta do Senhor, chamado por Deus para pregar arrependimento a um povo que Jonas não gostava, os ninivitas, por rixas históricas com os judeus. E Deus manda Jonas ir. É interessante o texto, que jogou o barco, mas para fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. O salmista diz que se nós subirmos aos céus, Ele está lá. Se nós descermos ao mais profundo abismo, Ele está lá. Se nós tomarmos as asas da alvorada e nos perdermos nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Nós não podemos fugir do plano de Deus. E Jonas tentou fazer isso. Observe que a decisão de Jonas é completamente diferente da de Paulo. O Senhor quer me mandar para Nínive, mas eu não vou. Eu vou pegar um barco e eu vou para outra direção, vou para Tarsas. Mas Deus o fez ir para Nínive, mesmo contra a sua vontade. Meus irmãos, nessa ocasião, aquela igreja e Paulo pôde aprender, por meio dessa situação de crise, que quem é dono da igreja é Cristo, é o Senhor. É Deus quem direciona a sua igreja. Quanto a nós, o nosso papel é estarmos sensíveis à voz de Deus, que nos mostra quais direções devemos tomar. Por meio desse episódio, eu entendo que eles puderam ainda mais estreitar o relacionamento deles com Deus, porque Deus mostrou claramente para onde deveriam ir, e o texto diz que eles compreenderam, eles concluíram que aquela era a vontade de Deus. É isso aqui que nós chamamos de discernimento espiritual. É a capacidade que Deus nos dá, mesmo no meio de tantas vozes, de perceber qual é a sua direção, qual é a sua vontade, o que é que Ele quer para as nossas vidas. E Paulo, juntamente com os seus companheiros, tiveram essa percepção de que ali sim, naquele momento, era o lugar que Deus estava conduzindo para a pregação do Evangelho. Muitas vezes Deus nos conduz para onde a gente não quer ir. Nossos planos eram outros, mas Ele tem propósitos maiores, às vezes incompreensíveis para nós, naquele momento, naquela situação. Meus irmãos, a minha oração como pastor, diante de um texto como esse, é que Deus incline o nosso coração
coração do pastor, o coração da igreja, da liderança da igreja, para que tenhamos a percepção clara de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, individualmente e coletivamente também como igreja. Mesmo que os nossos planos aparentemente sejam tão bons, tão bem planejados, mas que se Deus quiser nos conduzir num sentido diferente, que a gente possa ter esse discernimento da sua vontade e do seu plano para as nossas vidas, que, diga-se de passagem, nunca contrariam a sua palavra. Os planos de Deus nunca contrariam a sua palavra. Eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós nessa noite. Primeira aplicação como igreja. Eu entendo que quando nós vivemos uma fé autêntica, verdadeira, na sua expressão máxima, não estou dizendo que nós não estamos vivendo, mas eu falo de uma fé vibrante, uma fé ancorada em Cristo, uma fé fundamentada nas verdades da Escritura. Quando a nossa fé for dessa forma, fortalecida, as verdades da Escritura, eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer com que a sua igreja se desenvolva naturalmente em todas as áreas. Nós não precisaremos criar nenhum artifício para atrair os perdidos, desde que preguemos fielmente a palavra e a vivamos diariamente na sua expressão, de maneira intensa. As pessoas, os eleitos do Senhor, naturalmente serão atraídos a este lugar. Mas para isso nós precisamos desenvolver a fé. E para desenvolver a fé nós precisamos usar os meios de graça, que são os instrumentos que Deus nos disponibilizou para que esta fé cresça. A leitura da palavra, uma vida de meditação, de conhecimento, uma vida de oração, uma vida de comunhão. Não deixe de congregar. E somente assim a nossa fé será fortalecida. Meus irmãos, às vezes nós ouvimos testemunhos do seguinte: olha, a minha fé está fraca, eu não tenho forças para ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir à igreja. E quando a gente pergunta, o irmão tem lido a Bíblia? Eu não tenho lido a Bíblia. O irmão tem orado? Não. Tem congregado? Não. É mais do que natural que a sua fé enfraqueça, esfrie. E eu não estou falando aqui de salvação, porque é possível, mesmo estando salvo em Jesus, viver uma fé apagada, sem vibração, sem entusiasmo, vindos de Deus. O segundo princípio, irmãos, segunda aplicação, é que nós devemos viver na direção de Deus, sempre. Não existe lugar mais seguro para estar do que no centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus pode ser desconfortável humanamente falando, mas é o melhor lugar. Ser direcionado por Deus e não pela subjetividade do seu coração, que é pecaminoso ainda é cheio de mazelas, ainda há aspectos da velha natureza em nós. É por isso que as nossas vontades, desejos devem todos serem subjugados, colocados debaixo do senhorio de Cristo, do senhorio de Deus, para que Ele possa conduzir a nossa vida segundo a sua vontade, pela ação do seu Santo Espírito, que nos fala por meio da sua palavra.
Todas as vezes que nós queremos colocar os burros na frente da carruagem, nós nos damos mal. O que eu estou querendo dizer é que todas as vezes que nós colocamos a nossa vontade, ou desejamos de maneira pretensiosa colocá-la acima da vontade de Deus, as coisas não vão certo. Não vão. Eu falo isso tanto no aspecto da igreja como também no aspecto pessoal. Viva sob a dependência de Deus. Eu me recordo da frase de Agostinho, ele dizia o seguinte: Senhor, onde os meus planos não são os teus, uma oração corajosa, destrua-os. Tem algumas orações que nós fazemos que são perigosas no sentido de que nem sempre a gente pensa nas implicações delas. Às vezes a gente está orando e fazendo declarações, às vezes ousadas, e às vezes Deus nos permite, Ele ouve aquela oração, e a gente, Senhor, não sabia que era assim. Todas as vezes que nós colocamos os nossos planos na frente dos de Deus, não nos damos bem. Por fim, meus irmãos, é preciso ter a humildade de submeter a nossa vontade à de Deus. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É importante destacar que nesse contexto aqui, a revelação de Deus ainda estava em desenvolvimento. O que nós chamamos de progresso da revelação. Deus foi se revelando de glória em glória, até que Ele se manifestou de maneira plena na pessoa do Seu Filho, e hoje nós já temos a revelação especial de Deus. Algumas pessoas pensam assim: você está dando um conselho claro. Ele diz o seguinte: mas eu vou esperar que Deus use alguém para me dizer se eu devo fazer isso ou não. Já está na sua palavra. Existem coisas que são claras, autoevidentes. Aqui nesse contexto, Deus falou a Paulo em visões, e nós vemos o autor aos Hebreus dizendo: tendo Deus outrora falado aos nossos pais, aos profetas, por meio de sonhos, de visões, aparições, nos últimos dias Ele nos tem falado pelo Filho, pela palavra revelada, conhecida, a revelação verbal de Deus, da sua vontade para nós e para todas as coisas. Se você tem orientações claras da palavra de Deus, não fique tentando buscar subterfúgios. Obedeçamos, meus irmãos, mesmo que isso às vezes não nos seja fácil, e na maioria das vezes não é. Às vezes nós somos tão obstinados, decididos, endurecidos, cabeça dura, que a gente não quer se submeter às orientações claras de Deus, à sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor incline o nosso coração, para que vivamos em sujeição inteira a Ele, a sua vontade, a sua palavra. Eu não sei quais são os seus planos, coloque-os diante do Senhor. Vamos orar nesse instante?